Boa noite. Você há de concordar comigo. Uma cidade como Recife precisa de bons hospitais públicos, boas escolas públicas, um sistema de transporte amplo e eficiente, calçadas transitáveis e, claro, teatros. Casas de espetáculo que possam atender a demanda de uma criativa e crescente produção artística. Os teatros, tanto quanto as escolas, os hospitais e as calçadas, por exemplo, dão conta de quem, afinal, somos e em que medida estamos comprometidos com as causas cidadãs e coletivas. O funcionamento e a manutenção dos teatros do Recife. O tema de hoje, do Opinião Pernambuco. Participam do debate, foram convidados para esse debate, o assessor técnico da Secretaria de Cultura, o ator, diretor teatral e dramaturgo Albemar Araújo, o presidente da APACEP, Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, Paulo de Castro, e também o ator, diretor e gestor do Teatro Boa Vista, Ulisses Dornelas. Lembramos que você pode participar do programa, a gente quer que você participe do programa, enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo telefone 3423-6836 e ainda pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar, Albemar, falando sobre o Teatro do Parque. Teatro do Parque. Fechado desde 2010. A última notícia que eu li hoje, a previsão é que ele só volte a funcionar em 2016. E se for exatamente assim, isso quer dizer que o Teatro do Parque vai completar 100 anos com as portas fechadas, porque ele faz 100 anos em 2015. Como está a situação do Teatro do Parque hoje? A situação do Teatro do Parque hoje, realmente, a fundo eu não posso chegar e trazer para você como está. Depois que eu saí da gerência de artes cênicas, passei a gerenciar a gerência de formação cultural e hoje eu me encontro na Secretaria de Cultura como assessor técnico da secretária. Eu não estou ligado diretamente aos teatros, mas sou ligado porque eu sou uma pessoa de teatro, então tenho conhecimento e procuro saber como é que andam também os nossos teatros, porque deles, independente de estar hoje trabalhando na prefeitura, eu me utilizo deles também como ator, como diretor, como dramaturgo. Então, a situação do Teatro do Parque, como todos conhecem, ele está fechado, ele está com sérios problemas, desde dezembro, eu acredito, de 2010, ele está fechado, então ele está com sérios problemas. Essa semana, uma equipe técnica da prefeitura, arquitetos e engenheiros, estiveram no Teatro do Parque para fazer exatamente um relatório, uma sondagem da real situação do teatro, para que se possa chegar. Eu acho que não chegaremos aos 100 anos com ele fechado. Eu acho que nós teremos ele aberto. Então, há um estudo profundo. Ele tem problema de palco, de boca de cena, problema de infiltração, problema de gotejamento na plateia, problema nos camarins, problema na parte elétrica, na entrada do teatro. Quer dizer, ele realmente está com sérios problemas. Então, tudo isso está sendo estudado para que a gente possa devolver um dos maiores teatros da cidade e talvez o mais popular de todos, localizado numa área central do Recife, no coração do Recife, e que a gente necessita muito dele. Olha só, duas coisas me espantam. Uma, o teatro ter chegado a essas condições que você acabou de descrever. A outra coisa é ele ter sido fechado em 2010. Nós estamos em 2013 e até agora a reforma do Teatro do Parque não começou. Paulo de Castro, eu queria um olhar seu sobre essa situação, você como produtor de teatro. Eu diria que numa frase só é uma questão de respeito, não há respeito sobre a cultura, sobre os espaços, sobre a arte, são poucos. Então, e a gestão passada, evidentemente, é muito ruim falar em coisas passadas, eu gosto de falar de presente, dar nome e tudo mais. Nesse caso não posso. Eu só posso dizer o seguinte, que a gente encerra falando do parque com o que é a falta total de respeito à cultura pernambucana.
porque a gente está aqui só falando de teatro, mas o teatro faz parte da cultura, e eu acho que é de respeito. Que se tivesse respeito, né, e se a classe também tivesse organizada, essa coisa não estaria tomando a situação que tomou. Porque se você observar, você falou no Teatro do Parque, mas todos os teatros, com exceção do Dona Lidu, também seria um absurdo, porque não tem 3 anos. Novíssimo, Né? E o Teatro Santa Isabel, porque foi cuidado por pessoas que têm uma certa devoção e um certo respeito pela cidade. Os outros são os infernos. Falta tudo. Falta gente, né? Falta gente competente para tomar conta, falta luz, falta o som. Como é que a gente vai trabalhar no teatro que não tem nem som nem luz? Né? Como se pode? É uma história, é falta de respeito, é um desrespeito. Ainda bem que estamos começando um outro governo, também não sei se fará. Eu, por exemplo, não acredito que o Teatro do Parque, em 2016, esteja pronto, muito menos em 2015. Entendeu? A não ser que mude todo um pensamento e comece a se trabalhar seriamente em relação à cultura da cidade. E aí, dentro da cultura da cidade, estará o teatro, que é uma peça pequenininha em tudo que a gente tem. Eu quero fazer, então, um contraponto. A gente está falando aqui de gestão pública e dos problemas que estão sendo enfrentados nos teatros do Recife. Você se apresentava, Ulisses, com os espetáculos do Palhaço Chocolate, você se apresentava no Teatro do Parque. Era a sua casa. Perfeito. Uma parte da vida minha foi dentro do Teatro do Parque. E você precisou sair do Teatro do Parque porque o teatro foi fechado em 2010 e para continuar mantendo seus espetáculos, para sobreviver como produtor e como artista, você deu ao Recife um outro teatro. Você arregaçou as mangas e recuperou o Teatro Boa Vista. Foi um choque muito grande e ainda hoje permanece, porque eu não consigo ver o Teatro do Parque fechado durante tanto tempo. Né? Então, se a gestão anterior não fez, certo? E a gestão chegou e ainda não tomou par da coisa, não caiu em campo, tem que fazer isso urgente, porque o Teatro do Parque é um patrimônio do recifense, do pernambucano, dos artistas, né? Então não pode ficar fechado. Então eu fiquei realmente assim, atordoado, sem saber para onde caminhar. Então o que foi que eu fiz? Saí procurando espaços alternativos, né? Para ver, conseguir um espaço que eu estava com mídia na televisão, contato com o patrocinador e fechou, não tem mais condições, o teatro está em estado de miséria mesmo. E aí eu encontrei o auditório do Salesiano, que eu não conhecia. Então, chegando lá no auditório, estava o espaço parado, né? Era mais um depósito, uma área assim que não estava sem funcionar, e eu fiz um contato com a direção, né, da Salesiana e fizemos uma proposta, fazer uma parceria. Nesta parceria, eu saí cuidando do espaço cênico, né, a começar da caixa cênica, porque não tinha nada. Então, o rudimento não funcionava, não tinha iluminação, não tinha sonorização. Então, toda a parte cênica a gente cuidou logo, de imediato, para poder funcionar. Segundo passo, eu fui para a plateia, que é onde é o nosso público, é o nosso patrão. Então, vamos cuidar da plateia, climatizar o teatro, acolchoar as poltronas, né? E foi um segundo momento. E no terceiro momento foi exatamente garantir o funcionamento do espaço, né? Abrir as portas. Então, durante 4 meses e meio, né, de forma assim, direta, sabe, buscando recurso, parceria, correndo, montando, nós abrimos as portas do Teatro Boa Vista, que foi para mim... Recursos seus e alguns parceiros que você foi buscar. Em parceria com o Salesiano, mais alguns parceiros nossos, e aí eu levei a proposta, dizendo, a gente tem um espaço, é preciso funcionar. Espaço, se vocês me der a oportunidade de começar a funcionar, ele vai crescer. É o que aconteceu, não deu outra. É um espaço com 800 lugares, chegando até 1.000 lugares hoje, com suplementares, mas é um espaço que hoje acontece para Recife, né? Onde a filosofia do Teatro Boa Vista primeiro, atender bem o público. Então, é o nosso patrão. Nós temos estacionamento para 450 veículos e ninguém paga nada. Entra, estaciona o carro dentro, vai para o teatro com segurança. Segundo momento, né? Atender bem, com respeito, o ator, o artista e o produtor, porque são eles que vêm para cá. E não podia ficar somente com o Palhaço Chocolate, né? O teatro, a casa é imensa. Então, foi aberta as portas para dança, para música, para simpósio, para teatro, tudo acontece. Eu acho que o Teatro Boa Vista hoje é um espaço cultural.
aberto ao Mas público. vejam que ele disse aí, e passou um pouco desapercebido, que ele falou inclusive mais baixo, no tom mais baixo, segurança. Quer dizer, ele abre um espaço que dá segurança. E não tem um só espaço governamental que dê segurança. Seja da prefeitura, seja do governo. E sem segurança as pessoas não saem. Aí, o que a gente precisaria, além de ter teatros bem equipados, no entorno dos teatros? Iluminação, segurança e a situação não é favorável, é isso que você está dizendo? Exatamente. Veja que horror era o Teatro do Parque, ou é quando for aberto. Tem que se tomar providência. Ao abrir o teatro, está abrindo para quem? Hoje, as pessoas com poder aquisitivo, todos, na maioria, têm carro. Botar o carro aonde? Vai estacionar onde? Porque o Teatro do Parque ele tem esse problema. O Teatro do Parque ele não lhe oferece um estacionamento normal. Ele está implantado dentro de uma área comercial. Se o espetáculo for de um sábado à tarde, por exemplo, o comércio está aberto. Então você não tem realmente onde estacionar. Então é um problema estrutural da cidade, que não há como se consertar. Um espetáculo num domingo ou num sábado à noite ou num domingo à tarde, já você tem mais espaço para estacionar, porque o comércio está fechado. Então, essa área, esse problema no Teatro do Parque é complicado. É complicado. E aí não é um problema nem de governo, é um problema da própria área, da própria estrutura da cidade, como ela foi pensada há 200 anos atrás, que exatamente são casas que não têm estacionamento, são prédios que não têm estacionamento, prédios familiares ali também, e que as pessoas estacionam seus carros na rua. Então, isso já vai ocupando uma vaga que deveria ser também no Albemar, teatro. quantos teatros a prefeitura tem? Quantos são os teatros municipais? Quantos e quais? Nós administramos 6 teatros. O Luiz Mendonça, que é no Parque Dona Lindu, o Teatro Santa Isabel, o Teatro do Parque, o Teatro Barreto Júnior e o Centro Apolo Hermílio, que são os 2 teatros, o Teatro Apolo e o Teatro Hermílio Borba Filho. A gente falou do Teatro do Parque, mas se eu não estiver enganada, e se tiver, me corrijam, a impressão que eu tenho é que desses 6 teatros, 2 estão funcionando em plenas condições, que é o Santa Isabel e que é o Luiz Mendonça, que funciona lá no Parque Dona Lindu. Todos os outros com problemas. Errei ou acertei? Sérios problemas. Eu acho que você acertou em parte e errou em parte. Certo. Vamos lá, me explica. Eu falei em 6 teatros, são 6 teatros. E eu acredito que a gente está 50% de uma maneira, 50% de outra. O Barreto Júnior, embora ele não ofereça as mesmas condições do Luiz Mendonça e do Teatro Santa Isabel, ele também está próximo desses. Ele está um teatro que funciona, que bem equipado, é um teatro limpo. Também ele está quase novo. Ele passou por uma reforma em 2008, Uma reforma, não foi? exatamente. Então, o teatro que ele está. Então, ele é pouco utilizado porque o acesso ao teatro ele é complicado. O acesso a esse teatro. O parque está fechado. O Hermílio e o Apolo, eles estão funcionando, mas precariamente. E reconhecemos isso. Mas E veja agora, bem, com a nova direção... funcionando precariamente, mas há pouco tempo estava uma beleza de luz e de som. Como é que, de repente, fica tão precário assim? Você está entendendo como é que é? Por exemplo, você há pouco tempo foi para lá com o seu espetáculo e não encontrou nada lá. Aluguei a luz por fora, Isso, não tinha iluminação. todos nós no fizemos Hermílio. isso. É um teatro que acaba sendo mais caro que o Santa Isabel, que é o teatro mais caro que nós temos na cidade, no sentido da caução. Né? Aí você vai para lá, tem que alugar tudo isso. A última gestora da secretaria, que foi Simone Figueiredo, foi lá e realmente fez. Antes de deixar o carro. Antes de deixar o carro, ela colocou lá a luzinha lá pronta e o som lá pronto. Isso E foi já o quê? não tem Final mais. do ano. Final do ano. A final do ano. Quer dizer, nós estamos em quê? Em maio. Não é verdade? 3, 4, 5 meses. Esse material foi para onde? Sumiu? Sumiu? Quer dizer, quando você vai entrar agora de novo, vai alugar de novo uma coisa que já foi comprada anteriormente. É a má gestão. Não se sabe para onde vai o material, mas tem que se saber. E se queimou, cadê a lâmpada queimada? Não é verdade? E se queimou uma caixa, cadê a caixa queimada? O problema é que é o zelo, não há administração. Entendeu? Nesses teatros. Nós estamos com novas direções nos teatros, chegando agora. As pessoas estão se instalando, estão exatamente fazendo o levantamento desses problemas que ele está dizendo. Porque eu tenho que ter um registro
do que existia, ou do que era para existir, e o que é que está, como é que está agora, o que foi que aconteceu. O que foi que nesse espaço de tempo houve que, segundo Paulo, os equipamentos sumiram. Então tem que ver o que foi que... Então nós temos novos diretores nos teatros que estão fazendo levantamento, fotografando a situação de cada teatro, como é que ele está sendo encontrado, e que é para dar exatamente essa nova... Mas o parque não tem nenhum gestor indicado. Não, porque na realidade a prefeitura tem 6 teatros e eles ficam divididos em... Uma parte pertence à Fundação de Cultura, que é o Teatro do Parque e o Barreto Júnior. Eles são ligados diretamente à Fundação de Cultura, e os outros 4 são ligados direto à Secretaria de Cultura. Então, o Teatro do Parque, por ele estar fechado, os seus funcionários foram relocados para os outros teatros que estão em funcionamento, os que são funcionários da Prefeitura, e não tem gestor no momento, porque ele está exatamente no estudo da recuperação do teatro e para a colocação também do gestor junto para ele acompanhar esse serviço. Além do parque, qual é o outro que você falou que está diretamente ligado à Fundação de Cultura? O Barreto Júnior. Não muda alguma coisa o fato, do ponto de vista gerencial, administrativo, verbas, o teatro está ligado à Fundação de Cultura ou estar diretamente ligado à Secretaria de Cultura? Não, na sua realidade não muda, porque a Secretaria de Cultura é a gestora principal. A Fundação de Cultura está ligada à Secretaria de Cultura. Por outro lado, na sua funcionalidade, muda um pouco, porque através da Fundação se é mais ágil na discussão e na própria resolução dos problemas. A Secretaria, ela tem um enfoque maior, porque ela está ligada diretamente à Prefeitura. Então, tudo da Secretaria é ligado à Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, e a Fundação, ela se rege. Mas a Prefeitura é uma só. Não tem 2 prefeituras, não, só tem uma. Exatamente. Então, essa história de Fundação, Secretaria, isso é um complemento entre eles. Hoje eu estava falando com o secretário, com o Lessa. Com o presidente da Fundação. Com o presidente da Fundação, pronto. O secretário é Leda, nossa amiga Leda. E ele é apavorado com a situação do Teatro Parque. E, por coincidência, vocês me chamam para falar sobre o Teatro Parque. E hoje de manhã falei com ele e disse, Paulo, a situação do parque é desesperadora. Porque não é uma quantia, não. É saber primeiro como se fazer, o que fazer e buscar esses recursos. Que Já tem orçamento para a recuperação do parque? Não tem Está nada. sendo levantado agora. Não tem nada. O orçamento é alto. Não tem nada. É altíssimo. Sabe por quê? Porque destruíram. Não deixam nem mais fotografar o teatro, nem filmar. A miséria está tão grande. Eu acho que ele tem que abrir, rapaz. A gestão foi a outra, não foi essa. Claro que a gente está torcendo para que essa gestão dê certo. Dê certo. Claro que, como nós artistas, queremos o quê? Nós produtores queremos o quê? Um movimento correto, uma criação justa, né? uma direção justa desse pessoal que está chegando agora. Por exemplo, o Apolo Hermino está com o Carlos Carvalho. Uma pessoa respeitável, bora ver o que Carlos Carvalho vai fazer. Agora, não adianta botar Carlos Carvalho e não dar condições para Carlos Carvalho trabalhar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estou entendendo, vou te interromper 1 minuto para a gente fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para continuar esse debate. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são as condições de funcionamento dos teatros do Recife. A gente volta já. Opinião Pernambuco está de volta e hoje nós discutimos a situação de funcionamento dos teatros do Recife. Participam do debate o assessor técnico da Secretaria de Cultura, o ator, diretor teatral e dramaturgo Albemar Araújo, o presidente da APACEP, Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, Paulo de Castro, e também participando do debate, o ator, diretor e gestor do Teatro Boa Vista, Ulisses Dornelas. No primeiro bloco, Paulo, você falou que a classe teatral está desmobilizada em relação à situação do Teatro do Parque, especificamente, e dos teatros de um modo geral. Vou aproveitar aí essa sua deixa e trazer aqui uma fala
de Cláudio Assis, diretor de teatro, numa matéria que foi publicada num dos jornais locais sobre a situação do Teatro do Parque. E Cláudio Assis diz assim: se quem vive reclamando em boteco ou em conversa de camarim acha ruim, por que não vai para a rua protestar? E aí, eu queria fazer um parêntese, tenho inclusive umas fotos que eu vou mostrar, para o protesto solitário da atriz Augusta Ferraz, que foi às ruas do Recife protestar contra o fechamento prolongado do Teatro do Parque, contra a situação do Teatro do Parque, numa espécie de mãe-coragem pelas ruas do Recife. A gente tem essas fotos e eu queria mostrar. É a primeira foto de Augusta. Eu acho que ali ela está nas imediações do Teatro do Parque. Não consigo localizar aí onde ela está. Mas, enfim, um personagem que ela criou e foi às ruas do Recife num protesto solitário contra a situação do Teatro do Parque. Falta mobilização, a classe de um modo geral? Claro que falta, e não há mais tempo para essa solidão, esse protesto solitário, não tem função política. Hoje a gente trabalha politicamente. Quem não está politicamente organizado não vai fazer nada. E o que a gente está, há muito tempo, acabou essa história da nossa união. Eu me lembro, não sei se você se lembra, mas se o público se lembra, há 10 anos, o nosso, era prefeito, ou 15 anos, Jarbas queria pegar os teatros todinhos e dar para a iniciativa privada. Em 24 horas a gente formou uma comissão, fomos para a rua, e ele disse, não é nada disso não. Porque a gente estava motivado, a gente estava... Hoje não tem mais liderança no teatro pernambucano, entendeu? Todo mundo só pensa no seu umbigo e nos projetos para os Funculturas da vida. Que isso deu uma desestimulada no sentido social nosso. Hoje você não sai depois do espetáculo para ir para o barzinho para conversar sobre o espetáculo. Não tem mais isso. É cada um por si. E aí a gente se perde politicamente. Porque os políticos trabalham 24 horas esse pensamento da política. E a gente trabalha cada um o seu. O que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou fazer a feira de amanhã? E acabou. Quer dizer, as entidades não mais são fortalecidas, não se articulam, entendeu? E os próprios colegas fazem com que elas desarticulem, principalmente quando estão nos cargos públicos. Entendeu como é que é? Então, ou essa meninada que está chegando, não sou mais eu já fiz minha parte. Eu tenho mais de 40 e tantos anos em cima dessa história de Federação de Teatro Amador, de Sindicato dos Artistas e de Associação dos Produtores. O que eu penso hoje é mercado de trabalho para os produtores do qual eu trabalho. A minha função é essa, mercado de trabalho. Que é o mercado de trabalho para todos, para você, para mim, para todo mundo. Agora, se não vier uma juventude aí para começar a discutir, e discutir politicamente, não é a questão de o que é que vai... o valor de A, o valor de B, eu quero isso, eu quero... Não. É coletivamente saber o que se quer, não vai andar. Porque os políticos não estão preocupados com nós da cultura, mas não estão mesmo, não existe. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa para você. A gestão passada talvez tenha sido a pior gestão da cultura pernambucana. Nesses 40 e tantos anos do qual eu convivi. Você está falando gestão municipal? Municipal. Estadual também não vai muito longe, não. A gente não anda bem das pernas, não. É bom que se diga. Né? Mas ainda tem o olhar do governo de dizer que gasta 200 e tantos milhões com Funcultura. Então, a partir de que fez Funcultura, não precisa fazer mais nada. Está tudo bonitinho. Porque ele pode chegar, o governador pode chegar e dizer, eu gasto na cultura X, e gasto. A prefeitura não pode dizer nada, pelo contrário, até os projetos de teatro, o pessoal de frevo, eles cortaram as comissões que faziam o frevo do ano, o espetáculo fomento do teatro pernambucano. Há 2 anos que não tem, acabou. Hoje o Lessa estava dizendo, Paulo, está difícil trabalhar, porque a dívida passada é grande. Entendeu? O acúmulo de trabalho é muito imediato. A gente sai do carnaval, entra na Paixão, sai da Paixão, entra no São João, sai do São João, entra no Natal, enfim. Voltando à questão da pergunta anterior para finalizar, se a gente não sentar para colocar as ideias no lugar e saber a quem vai se cobrar e cobrar o quê, a gente não vai andar para canto nenhum. Você falou há pouco, Ulisses, a gente conversando aqui no intervalo, de uma grande mobilização que teve da classe artística em defesa do Teatro Santa Isabel, que
A exemplo do parque, estava fechado naquela época e ficou fechado durante muitos 10 anos. anos praticamente, e nós, artistas, né, nos reunimos, fizemos uma comissão e chegamos até o vice-presidente e dizendo, esta casa não pode ficar fechada. Né? Santa Isabel é um patrimônio, né, uma referência para o Brasil inteiro com casa de espetáculo, não pode ficar fechado tanto tempo. Eu lembro que nós forçamos a barra e lutamos com relação à reforma de Santa Isabel, e ela veio no seu total. Hoje é uma casa, né, revitalizada em todos os sentidos, parte cênica, a área cênica, a estrutura dela, toda aquele fosso foi refeito, quer dizer, foi uma grande reforma. Quer dizer, é preciso que a classe, que as entidades se unam e dizem assim, o Teatro do Parque não pode ficar fechado tanto tempo. Não pode fazer 100 anos com as portas Perfeito, fechadas. é absurdo. Né? É uma casa Eu tenho medo que abra nos 100 anos E feche de e novo. feche no outro dia, como aconteceu com o Teatro Santa Isabel. Precisa ter respeito nisso. É melhor que fique fechado. Quando abrir, abra com dignidade. Ele tem que abrir como abriu o Barreto Júnior. O Barreto Júnior abriu com condições de funcionamento. O Barreto Júnior passou 3 ou 4 anos também fechado, e quando ele abriu com respeito, com dignidade, e respeitando o próprio nome do teatro, né, do Teatro Marrocos, né, o Barreto Júnior, e ele abriu com dignidade. Eu acredito que o Teatro do Parque vai reabrir assim também. Esse respeito que a gente pede, que a gente exige com as casas de espetáculo, eu tenho a impressão que nós vamos ter, nós vamos receber. Eu aproveito. Esse medo que Paulo fala, que tem medo, eu acho isso muito bonito. Eu acho que a gente tem que ter medo. Tem que ter medo mesmo, porque é deste medo que nasce a nossa vontade de partir e derrubar o medo. Então, quando a gente derruba o medo, vai acontecer aquilo que a gente quer. Em que medida, e até onde você sabe, o funcionamento dos teatros do Recife, os que são administrados pela Prefeitura, em que medida isso é prioridade? Isso faz parte de uma proposta de gestão? Bem, e, a princípio, a cultura ela é prioridade em todo o governo. Embora que para uns ela fique lá embaixo e passe a ser a sobremesa, quando você não tem nem direito ao almoço, como é que você vai ter uma sobremesa? Então, nós temos uma preocupação quando você abre aqui o programa, falando exatamente de que nós precisamos de calçadas transitáveis, nós precisamos de uma saúde que lhe trate bem, nós precisamos de educação que nos trate bem, nós precisamos também da cultura, porque a cultura também é tudo isso. Nós precisamos de um prefeito que trate bem a cultura, o lazer, a saúde. Pago para isso. Nós pagamos o prefeito, o gestor, seja ele quem for. Eu espero que esse prefeito seja diferente dos outros. Mas eu espero. Eu não acho que vai ser, não. Eu tenho que esperar. Eu não conheço ele. Nós temos que esperar. Agora a gente está dando maior força para que isso aconteça. E ele traz exatamente essa marca. Ele traz essa marca de que vai fazer. Você tem ideia do orçamento dentro da Secretaria de Cultura? O orçamento voltado para a manutenção dos teatros, não? Se você me perguntar o orçamento da Secretaria de Cultura, da Fundação de Cultura, eu não tenho o conhecimento dele. Não tenho nenhum. Então, e aí, especificamente, para cada área, também não tenho. Eu não tenho essa informação. Não porque não chegue a mim, é porque ainda a gente não teve a oportunidade de sentar por conta desses festejos que aconteceram tão rápido, de carnaval em cima, depois a reformulação dos próprios funcionários do prédio da prefeitura todo. E em seguida nós estamos com o São João entrando também de porta dentro. Nós não sentamos ainda para ver a situação de orçamento. Talvez isso seja importante colocar, né? Talvez o diferencial hoje do Teatro Boa Vista é que a gente tem esse orçamento, a gente investe a cada momento que entra, a gente cuida da casa do espetáculo, a gente vai melhorando a cada etapa. Você está sustentando o teatro com o Teatro Boa Vista, com a bilheteria do teatro? Com a bilheteria, com os eventos, com o que acontece lá. Nós abrimos para fazer vários eventos, né, ligados à dança, teatro, à música, a DVDs, à gravação, porque isso fomenta toda uma renda e a gente vai investindo na própria casa de espetáculo. Eu acho que essa burocracia pública é muito complicada. Mas, veja, diferentemente, você sabe que as taxas que são pagas com as pautas do teatro é totalmente diferente, que elas são muito pequenas. Então, para se sustentar com a pauta do teatro, a bilheteria é voltada para quem está locando o teatro.
E o percentual em cima, ou a pauta fixa para cada teatro, ela não daria nunca para sustentar o teatro. Depende muito de como você vai tratar essa relação. Não é o valor. Veja só, O problema é o valor. orçamento. Lá a gente tem um valor X e tem o percentual de 10%. Prevalece o que for maior, certo? Agora, acho que tem que pegar essa verba e otimizar da melhor forma. Eu acho que o que falta também é isto na gestão pública. A gente pegar e ver como vai otimizando essa coisa. E a mobilização que acho que Paulo está colocando aqui como associação de produtores, acho que isso é o ponto fundamental. É fazer com que quem esteja no comando, quem esteja agora na gestão da prefeitura, do governo do Estado, olhem a cultura com outro olhar. É um produto que tem que ser o tempo todo estimulado, porque é um produto que a gente tem com muita riqueza. Mas veja bem, eu acho que a gente está no momento certo. Por exemplo, quem é que administra a Secretaria de Cultura da Prefeitura da cidade do Recife? Eu acho que você está... É uma senhora da mais competente, mais respeitável, chamada senhora Leda Alves. Ponto. Ninguém tem nada contra essa senhora. Eu acho que você falou. Porque ela é uma gestora. E ela já comprovou isso em vários lugares por onde passou. Cuidou muito bem do Inclusive Teatro do Teatro Santa Isabel. Da Fundap, Aí da você tem um outro cara, que é o presidente da fundação, que eu não conhecia, que é o Roberto Lessa, mas depois eu descubro que ele fez lá atrás a história do artesanato. Tanto lá da feira de artesanato, quanto esse artesanato. Então ele entende de produção. Então ele tem uma visão de produção e de cultura. Né? Então eu acho que a gente está com duas... Agora resta saber, o meu problema é diferente. Porque não adianta você estar aqui pela secretaria, não. Você tem que estar aqui pela cabeça do prefeito. O que é que o prefeito pensa nisso para poder... Mas, Paulo, veja, isso! Neste momento que ele coloca Roberto Lessa na presidência da Fundação, Sim. com esse perfil que você mesmo acabou de descrever. Isso. Coloca Leda Alves dentro da Secretaria de Cultura, com este perfil que você conhece Isso. e todos nós do Recife conhecemos. Então, eu acho que, neste momento, o prefeito sinalizou para a gente que a preocupação dele com a cultura é grande. Não, mas é por isso que nós estamos esperando Exato. que aconteça. Sim. E vai acontecer. Não, mas Deus queira. Pois é, e vai Nós estamos aqui acontecer. para isso. Né? Pois é. Vamos esperar mais uns 3 ou 4 meses, porque depois de Agora, 6 meses, se precisa não acontecer alguma coisa, o que mas está vendo? precisa também, e aí eu falo como cidadão, porque primeiro do que tudo eu sou cidadão do Recife. Então, o que precisa de primeiro é que a gente também se junte e cobre, e fiscalize, e vá atrás, e acompanhe, e peça. Porque você sabe que até um filho nosso, ele tem a mesada, mas se no mês que ele não pedir, a gente se esquece também e faz que não faz necessidade de dar. Então, a gente tem que estar junto. Mas no momento em que ele sinalizou com essas duas pessoas, eu acho que ele está batendo palma, ele está dando resposta. Veja bem, eu não sou a pessoa aqui para estar reclamando de nada, porque como produtor, pessoalmente, eu estou muito bem tratado. Né? Eu faço o Janeiro, grande espetáculo, é o projeto de arte cênica de Pernambuco, eu faço a Mostra Brasileira, é a 10ª mostra, Janeiro é o 21º, né? Eu faço clássico, eu faço espetáculos para criança, quer dizer, eu estou muito bem situado na produção e na cidade do Recife, mas eu tenho que olhar como um todo, não é verdade? Sim, tem outros que não chegam perto, não porque fazem. não interessa a você, só você. Você Mas se interessa claro, pelo se me interessa a entorno. mim, eu não viria aqui Pois falar do prefeito e pelo do governador. entorno. Eu acho que isso é importante. E aí, nesse momento em que a gente se interessa pelo entorno, se a gente se interessa pelo todo, vai voltar àquela situação que você falou antes, e que hoje os produtores se preocupam com Funcultura e Companhia Limitada, porque faz os 10 espetáculos que deve à Funcultura e acabou. Que é um absurdo. Pois Então, é. É um absurdo. Tá, então, aí deixa eu trazer uma outra questão. Abrir aqui um parêntese e fazer uma pausa nessa questão da situação dos teatros que existem, trazer uma outra questão que é a dificuldade de pauta. São poucos teatros, nem todos eles têm perfil para os espetáculos locais. Consequentemente, a pauta é uma briga de foice e quando você consegue uma pauta, ela tem uma duração curtíssima. Ou seja, se você tem um espetáculo beneficiado por um edital, ok, você fica ali os seus 12 espetáculos, o espetáculo está pago porque foi beneficiado pelo edital. Se não é essa a situação, se é um espetáculo que vai ter que se pagar da bilheteria, como fazer se não a pauta nos teatros do Recife? Porque eles não existem em quantidade suficiente. E agora? Não tem saída para isso. A gente tem que procurar uma saída, mas não tem saída para isso.
Porque o privilégio era que você, mas rapaz, o rapaz está com dinheiro ali, tem que fazer, senão ele não entra mais no Fucultura, então vamos privilegiar o rapaz ali. Aí você vai, põe no bolso, que é muito mais difícil, e improvável que você volte com esse dinheiro para o seu bolso, e você tem todas as dificuldades do mundo, porque você não tem nenhuma coisa, nem prefeitura, nem governo calçando você financeiramente. Então tá, eu me pergunto se não é hora também de a prefeitura, além de se preocupar com a manutenção dos teatros que já existem, pensar em casas de pequeno e médio portes, bem equipadas, para atender a demanda da produção do Recife, que não é pequena. Deixa eu contar uma coisa que a população não sabe, talvez vocês nem saibam. O teatro do qual eu estou com o espetáculo lá, na Rua da Aurora, que é o Teatro Arraial, você entrando e ganhando a pauta, que são de 10 semanas, você consegue, cada pessoa que você coloca lá, eles pagam o valor de um ingresso no valor de R$10. Isso é um projeto interessante, isso é um projeto inteligente. Né? Tem gente que diz, mas rapaz, você vai para o teatro, o cara ainda paga você. Mas o governo é para pagar a cultura, o mundo todo paga a cultura, Pernambuco não pode ser diferente. Não é verdade? Mas está lá um espetáculo digno que as pessoas vão assistir e que a gente sabe que enchendo aqueles 94 lugares não paga a sua produção. Então o governo tem que entrar. E ele entrou e está ótimo. É um momento, paralelamente ao Teatro Arraial, é um grande momento, não porque eu estou lá, Arraial mas é para governo todos. do Estado, né? Governo do Estado. Ali é Fundarp, especificamente Fundarp, que fez esse projeto que eu acho que pode ser também em outras casas menores. Mas veja, quando há uma preocupação com o equipamento dos teatros municipais, que não estão sendo satisfatórios para as produções que para lá procuram, que elas têm que locar esses equipamentos para se instalar. Existem outras casas de teatro no Recife, fora os teatros municipais, que também estão em péssimas condições, você precisa de locar também equipamento para lá se apresentar. Por que não se utilizam também dessas outras casas? Quais são essas casas? Aqui tem uma relação com 37... Deixa eu interromper vocês com 37. e retomo daqui a pouquinho. Depois do intervalo curto, a gente volta já para continuar esse debate sobre a situação de funcionamento dos teatros do Recife. Opinião Pernambuco está de volta. O tema de hoje do nosso programa, as condições de funcionamento dos teatros do Recife. Olha só, eu vou abrir este bloco com o comentário de Eliel Rodrigues. Ele mandou esse comentário para a produção do programa pelo Facebook. Ele diz: gostaria de expressar meu espanto e minha indignação em saber que o Teatro do Parque está fechado há tanto tempo. Desde 2010. E pior, está em estado deplorável de conservação. É uma grande falta de respeito. E, por que não dizer, falta de decência da administração pública com um espaço tão importante e tão significativo como é esse teatro. Você me falou que não está se podendo nem fotografar lá dentro de tão deteriorado que está o teatro. Como é que está lá a situação? Não, Se eu entrar lá agora, o que é que eu vou enxergar? Não, o que eu vou ver? talvez você caia no buraco e não volte mais. Não apresento opinião a semana que vem. Não, porque o teatro está, quer dizer, você já entra vendo uma vala aberta. É um problema da estrutura hidráulica do teatro. É um problema de tudo. Né? Mas eu acho o seguinte, dentro do pensamento do companheiro aqui, do pensamento do companheiro, nós esperamos que essa gestão tome atento e dê uma renovação, né, à cultura do nosso Estado, em particular o teatro, porque o teatro é o que mais sofre. Das nossas artes, o teatro é o que mais sofre. A gente, por exemplo, o cara canta, bota o CD no bolso, vai vender o CD. O nosso não, você vai ver ou não vê. Ou você sente o que a gente está produzindo. Não tem essa história não, entendeu? O filme, você põe um filme debaixo do braço, viaja, teatro você vai ver. Se você não ver, acabou. Olha essa foto do Teatro do Parque. Pronto, é isso aí. Eu tenho medo que quando você entrar aí, você já caia, já fica aí, minha filha. Aí fica ruim para o próximo programa. Não tenho opinião. Quarta-feira. Essa foto é da entrada. Aí você vê, olha aí. Essa É um foto teatro lindíssimo. Aquela anterior é da entrada do teatro. entrada, primeira. que está exatamente na Essa parte... é a entrada para o
Pronto, como é que chama? Para a Pra plateia. plateia. Veja que coisa linda. Não pode, rapaz, tem que ser aberto. E esse teatro tem uma curiosidade. Ele começa como teatro privado, né, É verdade, da iniciativa é verdade, privada. É transformado em espaço público ali no final da década de 60 por Pelópidas Silveira. Exatamente. E é hoje talvez o teatro com características mais populares do Recife. Ele tem um programa de cinema R$1 também, que funciona O muito cinema bem mais barato do Brasil. do Brasil. Exatamente. E com os maiores públicos de cinema são registrados lá no Teatro do Parque. Foi o Aguiar, o comendador Aguiar, que deu de presente à cidade do Recife esse teatro. Que ele morava ao lado, naquele onde hoje é entre hotel. aspas, um hotel. Um hotel. Quanto tempo você ficou lá no Teatro do Parque com os espetáculos do Palhaço Chocolate? Olha, vários anos, mais de 10 anos, certo? Indo e voltando, acho que eu dividi entre o Santa Isabel e o Parque a minha vida artística. 38, então 19, 20 para cada um. Ao longo desses anos, que tipo de dificuldade você experimentou lá dentro? E quais foram os momentos mais difíceis, do ponto de vista do funcionamento do teatro, da manutenção? Eu acho que, de forma geral, acho que a gente tem que tratar a parte técnica como uma coisa assim, muito séria no estado de Pernambuco. É preciso que... acho que precisa ter, além de equipamento, pessoas que estão preparadas e habilitadas a trabalhar com material do teatro. Essa é a questão. É uma deficiência que eu tenho no Teatro Boa-Vista. A gente tem que pegar pessoas novas, Essa é a questão. fazer oficinas, treinamento, sabe? Porque os que estão aí são poucos. E aí uns já foram embora, estão no andar de cima, outros que estão mantendo. Que No andar de baixo. É preciso que o olhar público veja isso como investimento. A universidade vê isso como investimento. Então, trabalhar os iluminadores, os cenógrafos, certo? O pessoal que vai trabalhar na caixa cênica, conhecer o que é uma caixa cênica, né? Trabalhar com carinho, com determinação, né? Com orgulho do fazer, como um artista depende deles no palco, né? Então, essa parte é muito séria no teatro pernambucano. É preciso que a gente se coloque, né, na função de provocar essa discussão e trazer à tona esse momento. Além da dificuldade, normalmente, que você tem do funcionamento, né? Hoje você chega nos teatros, além de falta de equipamento, também falta pessoas que recebam o público com o maior carinho. Esse aqui é né? o ponto Isso é principal. fundamental. É fundamental. É o primeiro ponto. Ou seja, não tem uma mão de obra preparada público- para. Não, O público não, até é o nosso patrão, tem, então ele tem que saber mas bem. não funciona como sabe? deve. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada também dentro do teatro nosso. Então, a partir daí, você vai trabalhando toda uma teia de situações que elevam a casa de espetáculo para cima. Né? A gente conversou no bloco anterior, eu estava falando que o Recife demandava hoje novas casas de espetáculo de pequeno e médio portes. E aí, tem aqui uma sugestão de Gerson da Estância. Por que os cinemas não adaptam suas salas para também se tornarem salas de teatro? Vocês acham que esse é um caminho possível, viável? Não, é complicado. complicado para Os cinema. cinemas são particulares, isso aí não seria uma Esse condição. novo shopping que inaugurou agora, ele abriu com 2 salas para teatro também. Tem um teatro mesmo um teatro. e tem uma sala na livraria Saraiva. Tem um teatrinho na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura. É. E está se abrindo um teatro maior, que não se abriu ainda não é verdade? Não, já está funcionando. O teatro já está funcionando grande? Já. Não sei. Eu Não, sei que não, está Lá o funcionando teatro o teatro. Eva Hertz. Eva Hertz é o da livraria e que, quando coloca as tem peças um lá, enchem todas as vezes. Eu já fui lá 2 vezes, as 2 vezes cheias. Eu fui no espetáculo, a casa estava lotada. Lotada. E a gente precisa daquele teatrinho ali. Aquilo é perfeito para a gente. Pode ser até menor. Porque, veja bem, o público médio que a gente coloca como produção, né, é uma faixa de 80 a 90 pessoas. Então, se você tem um teatro de 150 até 200 lugares, você trabalha muito É bem. o teatro ideal. Por exemplo, uma produção do Recife que vai para o Teatro Santa Isabel passar uma semana, não vai conseguir. Vai para o Teatro Parque, muito menos, só se for infantil e tiver uma mídia como Ulisses, que tem um personagem chamado Palhaço Chocolate. Quem não sabe, está vendo agora, o Palhaço Chocolate aqui, sem Sem maquiagem. máscara. Mas ainda tem os resquícios de maquiagem. Mas ainda tem Tem uns brilhinhos. uns brilhinhos. Mas acho que a alternativa de ter esse espaço é uma coisa interessante.
Acho que as casas de espetáculo, se ela for, né, equipadas, ela pode servir como cinema e como teatro. Agora, é preciso atender essa linguagem. Mas, veja, Ulisses, é difícil, Não, porque não. o Teatro Zé Carlos Borges, por exemplo, quando ele começou a dividir o seu espaço com o cinema... Que é hoje o cinema da Fundação. Ele é só cinema. Não, porque a tendência A do cinema telefixa. é tomar conta do teatro. Entendeu? Isso aconteceu no Teatro do Parque, tinha pouquíssimo. Já vai segunda, terça e quarta. Como cinema. Isso no Apolo, o Apolo já faz isso. E o cinema tem uma consistência, porque é uma latinha. Tu pega 3 latinhas, vai lá e dá filme. Você não pega 3 latinhas com a gente, não. Você tem que fazer um ensaio de 3 meses, você tem que fazer uma produção, você tem que ter um texto, você tem que criar. É uma história, a nossa história, minha filha, é uma história completamente diferente. A nossa arte é uma arte duríssima. Não é fácil fazer teatro, não. Entendeu? Deixa eu trazer aqui para vocês uma pergunta, e talvez aí mais voltada para você, Albemar, de Luciano da Boa Vista. O Teatro do Parque não poderia fazer uma ligação com o estacionamento do Atacado dos Presentes para que o público pudesse estacionar lá e ir ao teatro com segurança? Isso é para o prefeito. Isso é bom. Essa pergunta vai para o prefeito, acorde. Uma sugestão. Há uma possibilidade, mas há mesmo. Uma Porque nós sugestão temos- para Porque tem um falta de muro ali, aquele estacionamento. muro, se você derrubar de lá, já está dentro lá. Olha aí uma saída, tá vendo? Para dar segurança, porque o Teatro Parque, além de uma desgraça que está, não tem a menor Paulo, não segurança. não fale do bichinho assim como uma desgraça. não. Aquilo? Ele está... Aquilo é uma vergonha para nós, rapaz. Não, A gente sim, tem que dizer isso mas não- envergonhadamente. Mas não diga que o bichinho é uma desgraça, não. Ele não é. Aí, É carinhoso. Ele já foi caso... Ele já foi casa. Por caso. Eu já Ele estava foi assustado com o casa palhaço de aqui. Ulisses e já foi casa de Leandro Filho. também. Grande filho. Ele foi casa de muita Saudoso gente. Leandro Filho. Pois é, durante muitos anos ele esteve lá. Então, o que ele precisa é exatamente disso. Ele precisa de alguém... Isso, exato. É exatamente. E é o que a gente viado. espera, e eu acredito que essa gestão vai fazer. Porque só em ter disponibilizado essa semana uma equipe para ir lá para fazer a avaliação do Não há teatro. dúvida que a gente está esperançoso demais para que isso aconteça. Bom, olha só, vou repetir aqui a sugestão de Luciano para você levar como uma possibilidade de se criar um estacionamento para o Teatro do Parque quando ele reabrir as portas. Utilizar a área para... A área de onde aqui que ele Do coloca? Atacado dos Presentes. Atacado dos Presentes. Que é um estacionamento Fazer uma muito ligação grande. com o Um teatro. estacionamento grande, inclusive tem uma área que pertenceu Eu acho- acho que era Marista, né? Ali. Mas o Marista Pois é, é, que é o atacado. Olha, se você fizer uma porta no muro que fica ao lado do teatro, o cara deixa o carro no atacado e já entra pro teatro dentro do teatro. Dentro do teatro. Olha essa figura iluminada. Quem é? Luciano, Da da Boa Boa Parabéns, Vista. Luciano, parabéns. Muito inteligente. Eu acho que a ideia foi muito boa e Muito pode ser inteligente. pensada. Eu vou levar para a secretária amanhã. Helder, também da Boa Vista. Não é um paradoxo os políticos, que são verdadeiros atores, não cuidarem dos teatros? Mas eu acho que está certo. Eles, como verdadeiros atores, né, eles não dão conta que a plateia é um bando de idiota. Pode ser. Eles são tão bons atores que eles conseguem iludir a plateia. E essa plateia quem somos? Somos nós. Eu espero que se modifique. Porque qual é o problema do país? Vamos abrir um pouquinho. O problema do país é que os políticos não correspondem com o que a gente faz, com o que a gente quer. Dinheiro o país tem, todo mundo sabe que tem dinheiro. E por que esse dinheiro não é localizado nas coisas certas? Por que a gente tem a saúde do jeito que tem? Por que a gente tem a cultura do jeito que tem? É porque, por conta dos maus políticos que nós temos. Mas os maus políticos significam 85%. Esse país tem uma história de roubar e de mentir. Parece que todo mundo rouba e mente. Às vezes mente até para não chatear o amigo, para não chatear a mulher. Por que não diz a verdade? A gente tem que mudar esses conceitos. É um roubo generalizado no país inteiro. E há uma mentira. As pessoas dizem uma mentira como se fosse verdade. E tem que acabar com essa história, pô. Acho que a gente tem que olhar também de forma otimista, né? O cara assumiu agora. Mandou fazer Mas eu esse... não tô dizendo que essa gestão aqui Acho que a gente tem que chamar agora, para o nosso foco. O nosso foco é tentar reabrir o Teatro Teatro Parque. Parque e melhorar as condições Melhorar as da arte condições. pernambucana. Trabalhar de forma foi sofrida. determinada. Isso. Eu acho que isso aí já é o nosso espaço, o nosso ganho. Rapaz, Se o esse cara faz- prefeito chegou não faz um tempo. Você vai para o Recife Antigo,
Você já vê 6, 7, 8 mil pessoas no Recife Antigo. Quem foi que levou? Foi ele. Se ele consegue levar 7 mil pessoas num lugar que era um lixo até bem pouco tempo, e ele está transformando aquela num luxo, né? Com isso, perfeito, aquela dançando na rua naquele lugar, pelo amor de Deus, não presta. Mas tinha 7 mil pessoas. Não, mas não pode. Um lugar que você não vê o outro e não pode se movimentar para dançar, então não é dançando na rua. É ficando parado. É o contrário. Agora, ele conseguiu colocar milhares de pessoas andando de bicicleta. Ele tirou o carro do centro do Recife. Quer dizer, coisas de repente, claro que ele pensou isso, mas para nós, que surpresa, boa. Tem que acontecer na cultura também. Não só no divertimento, na cultura. Junta uma coisa com a outra. A cultura também leva ao divertimento. Chico Xavier, de Goiânia. A nossa cultura está morta, principalmente nas periferias. Que teatro existe em Casa Amarela, por exemplo? Faltam teatros nos bairros. Na periferia. Mas em Casa Amarela tem o Capiba, do Sesc. Tem o Sesc. Goiânia tem um teatro também, que por sinal é excelente. Nós fizemos um espetáculo há uns 6 meses atrás lá, mas nós chegamos no teatro... Não, vai ter um novo agora do Sesc, lançado aqui, o Primeiro Mundo. Não, Primeiro Mundo. Nós chegamos lá, não tinha do Sesc ainda inaugurado, não. Nós chegamos para ensaiar, o espetáculo era às 9 horas, nós chegamos às 5 horas da tarde. Dá um ensaio, em seguida tem o espetáculo. Não tinha no teatro quem recebesse as pessoas. O teatro todo equipado, mas tudo se enferrujando. Porque não tem essa preparação. Veja uma coisa boa que a gente tem que aqui colocar. Minha gente, vão lá ver os teatros do Sesc, em Pernambuco todo. Não precisa sair do Brasil, não. Lindos teatros feitos pelo Sesc, em Garanhuns, em Goiânia, Vários em municípios Arco do Verde. estado. Uma maravilha o trabalho que eles estão fazendo, entendeu? É impressionante a gente ver um teatro aberto numa cidade como Goiânia, pequenininha. E um teatro que você vai lá, não falta nada, você não aluga nada para entrar lá. É isso que a gente quer. Altamisa Melo mandou o comentário dele pelo Twitter. Ele disse que o Teatro do Nascedouro de Peixinhos não está sendo citado no programa e que está sendo comido pelos cupins. A estrutura do teatro está sendo comida pelos cupins. Então não são 6, são 7. E ele falou muito bem. Um espaço belíssimo daquele tinha que ser melhor tratado. E aquela comunidade lá toda que já usaram Mas muito lá. Peixinhos é Olinda. Não, na realidade, esse teatro também, ele não é nem um teatro, ele é mais um auditório, mas que funciona como teatro, ele tem estrutura para tal. Era o antigo matadouro de antigo Peixinhos matadouro, que virou um equipamento cultural. Que em parte ele pertence ao governo do Estado, à Prefeitura do Recife e à Prefeitura de Olinda, porque é um território de limite. Né? Então, ele está agora e também foi fechado por medida de segurança, e não só o espaço onde está o auditório, mas toda a área está sendo reformulada. Tanto que nós fazíamos o São João lá dentro, hoje nós estamos construindo um arraial na parte de fora, para que o concurso de quadrilha que acontecia dentro desse espaço, ele vai acontecer no arraial no lado de fora. Ele está também em reforma. Mas é um teatro que ele nunca foi ocupado ele nunca foi equipado para teatro. Ele funciona, a não ser quando tinha espetáculos que vinham destinados à comunidade e que se equipava para tal. Mas ele nunca teve, inclusive ele não chega nem a ter o nome de teatro. Ele é um auditório mesmo. Eu já fiz espetáculo lá, a Mostra Brasileira. Ele não lhe oferece as condições técnicas para uma boa apresentação teatral, porque ele é aberto, não tem uma acústica boa, ele não tem vedação, barulho externo lhe atrapalha, mas ele está também nessa parte de reforma. É um espaço alternativo, né? É um espaço alternativo, exato. Eu não queria terminar o programa sem ter também uma ideia de como é que estão as condições. A gente falou lá do Centro Apolo Hermilo, mas das condições da Casa de Espetáculo. É também um centro de documentação e de pesquisa. Isso já está sendo cuidado? Ele tem um centro de documentação e pesquisa, tem uma biblioteca também, Osman Lins, que funciona lá dentro do teatro. Ele também está sendo tratado pelo novo diretor que entrou agora. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião, eu e o Carlos Carvalho, e ele estava me apontando exatamente essas coisas, além dos problemas do teatro que ele está tentando relacionar para resolver, da biblioteca e do Centro de Documentação Osman Lins. Vou ter que terminar o programa, nosso tempo esgotou, mas queria que você levasse uma sugestão.
que a cidade pudesse pensar numa recuperação dos espaços públicos. O Recife é hoje uma cidade sem espaços públicos. Que se pudesse pensar na recuperação dos espaços públicos do Recife, integrando os teatros num projeto desse porte. Eu acho que é isso. Tomara que dê certo. Vai dar certo. Boa noite, muito obrigada mais uma Obrigado vez. a você. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.